Noite, começando mais um curso de filosofia. Prazer imenso estar com vocês, primeiro curso do ano. Hoje eu escolhi um tema, já que a gente está iniciando mais um ano, que é o tema da liberdade. Eu queria refletir hoje a liberdade na perspectiva de Kant, que distingue a liberdade racional da liberdade insensata. Eu acho que esse é uma das grandes questões do ser humano, é o que fazer com a própria liberdade. Todos nós buscamos a liberdade, a gente quer liberdade, a gente fala sobre a liberdade. Cecília Meirelles tem um trecho de um poema muito bonito que tenta definir, não define liberdade, mas define poeticamente, dizendo liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Que na verdade é uma busca que todos nós temos de sentir essa liberdade. Rousseau diz que nós nascemos livres e a gente se encontra a ferros em todos os lados. E algumas prisões são colocadas por outras pessoas em nós e outras prisões nós colocamos em nós mesmos. Então, como é que eu faço na perspectiva do meu existir, no começo de mais um ano, no pensamento das escolhas que eu poderei ter nesse ano que se inicia, que escolhas eu vou fazer da minha vida e que vão proporcionar a mim a experiência da liberdade, e que escolhas que eu vou fazer na minha vida e que vão experimentar em mim a escravidão. É muito interessante que esse tema da liberdade e da escravidão, nos cotidianos, ele é muito tênue. Há muitas escolhas que nós fazemos e que nós achamos que essas escolhas nos levam a um lugar e elas nos levam a um lugar completamente diferente. Por que eu escolho? Vamos começar aqui nessa reflexão kantiana, então. Kant faz uma diferença entre a liberdade insensata e a liberdade racional. A liberdade insensata, como o próprio nome diz, é uma liberdade que vem da insensatez, da falta de senso, da falta de pensamento, da falta de reflexão. Com essa visão, Kant quer quebrar aquela ideia de que liberdade é fazer o que eu quero. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, para Kant isso não é liberdade. Se eu for fazer o que eu quiser, talvez eu vá invadir a liberdade de outras pessoas. Se eu fizer tudo aquilo que vier na minha cabeça naquele momento, impulsivamente, eu vou me arrepender muito daquilo que eu fiz. Porque tudo aquilo que eu faço gera consequências. Eu sentar num prego, vai doer em mim aquilo, né? Eu dar um murro numa faca, eu fui livre para dar um murro na faca, eu fui livre para dirigir um carro a 150 km por hora, eu fui livre para pular de um prédio. Isso na visão kantiana não é liberdade. Na verdade, isso vem de uma insensatez ou de uma ausência de pensamento ou de alguma anomalia que acontece dentro da gente que nos leva a fazer escolhas absolutamente incorretas e escolhas que gerarão consequências na nossa vida. A liberdade, na definição kantiana, é o comando da vontade pela razão. Então, todos nós temos vontade. Eu tenho vontade de comer uma série de coisas que eu não como. Se eu tenho diabetes, por exemplo, eu estou com muita vontade de comer um bolo, não vou comer o bolo porque eu tenho diabetes. Eu estou com vontade estou num lugar muito quente, de tirar roupa, não vou tirar roupa. Eu estou com vontade de dizer alguma coisa para as pessoas ali que veio na minha cabeça naquele momento e eu vou refletir um pouco mais para ver se é o momento certo de dizer aquilo que eu estou com vontade de dizer. Então, eu tenho vontade. Todos nós temos vontade. Isso é um fato. Eu tenho vontade de xingar algumas pessoas. Eu tenho vontade de me vingar de algumas pessoas. Tenho vontade de esclarecer uma série de coisas. Eu tenho vontade e aí vai. Eu tenho vontade... Às vezes eu estou num lugar e não quero estar mais naquele lugar, mas peraí. Deixa a minha razão comandar a minha vontade. Deixa a minha razão. Alguém, estou lá dirigindo, alguém vai, passa o meu carro, fecha, acelera, eu tenho vontade de acelerar e mostrar que eu sou melhor do que ele. Mas aí vem a razão e fala assim, mas para que você vai fazer isso?
Qual é o sentido de você provar que você corre mais do que ele? Você está disputando com o quê? Então, como é que eu dialogo isso? Fernando Pessoa dizia que eu quero só a liberdade, as glórias, né? O dinheiro, o sucesso, tudo isso me rouba de mim. Tudo aquilo que eu vou em busca de algo que não é real, que não tem a ver com a minha dimensão ontológica, é algo que vai embora muito rapidamente. A liberdade, nesse comando da vontade pela razão, significa que eu preciso conversar comigo mesmo. Quando eu quero tomar uma decisão, quando há uma escolha nascendo dentro de mim, eu preciso, numa visão kantiana, conversar comigo mesmo. Eu preciso de uma palavra, Kant chama essa palavra de esclarecimento, que significa a saída do ser humano da sua menoridade. Chega um momento da minha vida em que eu sou tutelado por outra pessoa. Sou tutelado pela minha mãe, sou tutelado pelo meu pai, sou tutelado por alguém que cuida de mim. Chega um momento da minha vida em que, por mais que eu ame as pessoas com as quais eu convivo, eu preciso de um esclarecimento. Eu tenho que tomar as decisões por mim mesmo, assumindo os riscos de dar certo ou de dar errado, compreendendo que a cada ação eu tenho renúncias e eu tenho consequências. Toda vez que livremente eu escolho alguma coisa, eu renuncio a outra coisa. Por exemplo, para minha alegria, vocês escolheram passar esse tempinho aqui comigo agora. Quando vocês escolheram estar comigo nesse momento, vocês renunciaram a outras coisas para estar aqui, porque é uma escolha. Eu escolho comer um omelete com salada, com arroz, com feijão. Eu renunciei a outras coisas que eu poderia comer naquele momento. Eu escolho conversar com alguém, eu escolho ligar para alguém naquele momento, eu escolho ler um livro, eu tenho escolhas. Algumas escolhas mais simples e outras escolhas mais complexas. Eu escolho um casamento, ou eu escolho deixar um casamento. Olha a complexidade disso, eu escolho trocar de emprego. Agora, essa escolha vem de uma vontade insensata. Então eu fiquei bravo onde eu trabalho e aí eu já cheguei e pedi demissão porque eu não tenho paciência de ouvir desaforo e quero ir embora e pronto. Sim, mas você tem conta para pagar, você tem filho para criar. Será que isso não foi um pouco insensato nessa sua escolha? Isso foi um exercício de liberdade racional? Passou pelo crivo do seu pensamento? Ou foi uma vontade que você teve de dar o troco para alguém naquele momento? Como é que eu trabalho isso dentro de mim? Aí Kant, dando um pouco mais de profundidade nessa palavra esclarecimento, é uma palavra bonita essa. Esclarecimento, repetindo, é não ser tutelado por vontades alheias. É sair da menoridade. É assumir o que ele chama de autonomia, que é diferente de heteronomia. Heteronomia, eu faço alguma coisa por causa de alguém. Ou eu faço alguma coisa porque eu tenho um interesse naquilo que eu faço. Então, eu sou muito educado com vocês porque eu quero que vocês me contratem para ser o advogado de vocês. Assim, eu vou a uma festa e já fico vendo as pessoas certas e vou tratar bem aquelas pessoas porque eu tenho uma outra intenção sobre aquelas pessoas. Kant chama isso de heteronomia. A autonomia significa eu vou tratar bem as pessoas porque eu acredito no valor de tratar bem as pessoas. Eu vou dar amor para as pessoas, não por aquilo que as pessoas podem proporcionar para mim. Eu vou dar amor para as pessoas porque eu acredito no valor amor. Eu acredito no valor bondade. Coloquei uma frase no Twitter hoje da Simone Weil, que é uma filósofa que eu sou fascinado, que é uma frase complexa e bonita ao mesmo tempo, que ela diz que a atenção é a expressão mais rara e bela da generosidade. Quando eu dou atenção para alguém. Nós vivemos num mundo de desatenções. Eu não dou atenção para ninguém, eu estou pensando em mim ou eu vou em busca da outra pessoa por alguma coisa que ela pode proporcionar para mim. Isso é a heteronomia, que é um equívoco na visão de Kant. Eu preciso de autonomia, fazer porque eu acredito que aquilo que eu estou fazendo tem uma finalidade de virtude por si mesmo. Eu sou bom não para ganhar o prêmio do bom do ano. Eu sou bom porque eu acredito no valor bondade.
eu sou correto, eu sou honesto, porque eu acredito no valor da correção, da honestidade. Essa é a dimensão da racionalidade trabalhando na minha vontade, na visão kantiana. Mas como é que as pessoas vão compreender isso? Kant vai dizer o seguinte: para que as pessoas compreendam isso, elas precisam ser educadas para isso. O homem não é nada além do que a educação faz dele. Eu sou o que a educação faz de mim. Como é que eu vou exigir que alguma pessoa ela consiga oferecer para a sociedade algo que ela não teve? Que ela não teve oportunidades, que ela não teve condições. Você imagina uma criança que viveu a sua vida nos infernos de famílias destruídas pelo ódio, pela perversidade. Então, desde cedo eu vi meu pai espancando a minha mãe, desde cedo eu vi ele voltando para casa bêbado e batendo na mulher que eu tanto amo, que é minha mãe. Desde cedo eu vi pessoas levando vantagem sobre outras pessoas e eu não experimentei ser cuidado, ser amado. Não é que as pessoas depois, da idade adulta, elas não consigam às vezes ressignificar esses momentos dolorosos na vida, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Quem foi educado com amor terá uma outra dimensão do existir, terá uma capacidade muito maior de realizar as virtudes na relação com as outras pessoas, porque teve isso de presente, como todos nós deveríamos ter. As nossas infâncias, elas não podem ser desperdiçadas por ausências de amor, ausências de cuidado, ausências de orientação, ausências de vida. Por isso que ele diz que o homem não é nada além do que a educação faz dele. Então eu não posso dizer assim, olha que pessoa inteligentíssima, fala 5, 6 idiomas, e olha que outro limitado ali, mal fala o português. Não é que um é mais inteligente do que o outro. O homem não é nada além do que a educação faz dele. Ele teve uma educação para ter essa compreensão, para ter esses modos, para ter essa postura. Ele teve esses hábitos que foram fundamentais no existir dele para a realização das suas virtudes. Esse outro não teve. E talvez, se a gente olhar para a gente mesmo, há uma série de ausências da nossa vida que cobram um preço hoje. Eu saio em busca de um amor que às vezes é uma mãe que eu quero e não é uma mulher. Às vezes é um pai que eu quero e não é um homem. Por quê? Meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente. O que tipo de fragilidade que há em mim? Eu não consigo amar uma pessoa que me ama. Eu vou amar uma pessoa que não me ama. E vou insistindo de uma forma, de uma teimosia psíquica com isso. Eu só dou valor para pessoas que não me dão valor. De onde vem isso? De algum elemento educacional. A educação não é uma dimensão escolar apenas, formal. Nós somos educados por todas as impressões que a vida coloca dentro da gente. O nosso existir, a nossa relação com as outras pessoas, a nossa construção do coletivo, porque nós somos animais sociais, tudo isso dá o tom de quem nós somos, desse processo educativo que Kant diz que é essencial para que eu exerça a minha liberdade racional. Todos nós temos racionalidade, todos nós temos a capacidade desse esclarecimento que ele diz, mas isso pode ficar adormecido dentro da gente, porque a gente não treinou isso, a gente não foi orientado para isso. Então eu tenho posturas absolutamente irresponsáveis na relação com o outro e comigo mesmo, porque eu não fui educado para essa racionalidade. Eu não fui educado para dialogar os meus afetos com a minha razão. Então, há uma impulsividade dentro de mim que faz com que eu agrida os outros, muitas vezes, na minha impulsividade, e que eu agrida a mim mesmo. Que eu não consiga limpar as coisas que passam por mim. Isso é tão interessante, minha gente, quando às vezes eu quero brigar com o tempo, por exemplo, porque eu não aceito envelhecer. Eu não aceito na idade em que eu estou, não casei ainda, eu não aceito as minhas rugas, eu não aceito os meus cabelos brancos, eu não aceito que doenças vão surgindo dentro de mim, eu quero parar o tempo, e eu não tenho como fazer isso. Eu preciso educar o meu existir humano numa compreensão das limitações que eu tenho e que nem sempre sou eu que defino, Eu não defino o tempo.
Eu não defino o lugar em que eu nasci, eu não defino a família onde eu nasci, mas há uma série de outras coisas que eu defino nesse espectro da liberdade. E aí Kant, quando ele pega essa dimensão, né, da educação para nos ajudar na liberdade, ele tem uma frase que eu acho belíssima. Quem gosta de anotar frases, anote essa frase. A inumanidade que se causa a um outro destrói a humanidade em mim. Vou repetir. A inumanidade que se causa a um outro destrói a humanidade em mim. Então, quando você é perverso com alguém, é uma inumanidade. Quando você mente para alguém, quando você pisa em alguém, quando você humilha alguém, quando você trai alguém, quando você é incorreto com alguém, quando você é injusto com alguém, isso é uma expressão da inumanidade. A inumanidade que você causa a um outro, ela destrói a humanidade que há dentro de você mesmo. Ela destrói a humanidade que há dentro de mim mesmo. Eu estou destruindo essa humanidade quando eu sou insensível com o outro. Quando eu sou incapaz de perceber as dores que há, né, dentro dessa humanidade. A inumanidade que se causa a um outro destrói a humanidade que há em mim. Quem anotou, depois lê de novo essa frase e pensa na beleza que Kant está dizendo. E ele fala isso como uma expressão geral da humanidade, não só o que eu causo, mas o que acontece. Há uma mulher sendo espancada, isso destrói a humanidade que há em mim. Há uma criança sendo seduzida, sendo violentada, destrói a humanidade que há em mim. Há pessoas passando fome, há miseráveis, destrói a humanidade que há em mim. Ou eu tenho uma consciência do que é a humanidade e de que eu faço parte dessa humanidade, ou eu vou me transformando numa pessoa insensível. E a liberdade, ela não funciona na insensibilidade. A liberdade funciona na compaixão. A liberdade funciona na capacidade que eu tenho de sentir o outro, de experimentar o outro, de beber o outro, de ver o outro. Dizia Kant, 2 coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Que 2 coisas são essas? O céu estrelado acima de mim, sobre mim, e a lei moral dentro de mim. 2 coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. O que Kant está dizendo? Quando você olha para um céu estrelado, e aqui é uma metáfora, quando você olha para a natureza, cada vez que você contempla essa natureza fascinante da qual você faz parte, isso enche a alma de admiração e respeito. Isso é extraordinário. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem linda agora, nas férias, e eu estava com o embaixador lá em Genebra, e a gente olhando um lago deslumbrante, né? E ele olhou para mim e falou, Chalita, e tem gente que não acredita em Deus. E era lindo ver aquele lago, né? Uma parte meio congelada, aquelas montanhas. E aí você olha assim, as montanhas de Minas Gerais, né? As montanhas do Rio Grande do Sul, as praias, né? Do Rio de Janeiro, do Nordeste brasileiro, qualquer lugar, né? O Pico do Jaraguá que eu vejo aqui de São Paulo, os picos de São Paulo, a admiração que eu tenho com a natureza, é o que ele está dizendo, a capacidade que eu tenho disso, e a lei moral dentro de mim, o que mora dentro de mim, os vícios que eu deixo de ter quando eu percebo que aquilo que eu faço pode causar desumanidade nas pessoas, ou pode dar amor para as pessoas. E a minha liberdade deveria ter esse conceito do significado do amor, de dar espaço para que o outro possa florescer. Minha gente, é um mundo tão egoísta, né, que a gente erra nessas expressões de não permitir que o outro floresça, não permitir que o outro brilhe. Eu estou olhando só para mim mesmo, preocupado só comigo mesmo. O outro existe. Ter essa atenção com o outro é uma prova de que eu reconheço a beleza que é a existência numa humanidade, que um ajuda o outro a ser melhor.
Peguei essa frase aqui do Chaplin para vocês, que eu acho linda. Diz Charlie Chaplin: o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos. Nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. É isso. Essa frase final é a mais conhecida dele, né? Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mas é interessante observar essa reflexão do Chaplin do início. O caminho da nossa vida é o da liberdade. Então o que a gente fez? O que a gente fez que haveria um caminho lindo de liberdade e de repente nós nos extraviamos e fomos nos escravizando em coisas que nós queremos, né? Na avareza, no querer só para mim, na incapacidade de dividir com o outro. E caixão não tem gaveta para você levar as coisas que você acumulou e teve tanto medo que alguém encostasse nessas coisas. Não tem. A gente morre do jeito que a gente chegou, sem nada. O que nós levamos? A nossa liberdade. Então a nossa liberdade, ela não depende de coisas. Depende da razão comandar a nossa vontade. Da razão nos iluminar, dizendo, olha, isso aqui que você acha que é liberdade vai fazer com que você seja escravo. Não é isso que vai dar o sentido na sua vida, o sentido do seu existir. Criamos a época da velocidade, diz o Chaplin, mas estamos enclausurados. A gente criou a época da informação. O que são as redes sociais? Você se informa com uma velocidade impressionante. E cada vez menos as pessoas conversam umas com as outras. É tão chocante isso. Vocês já devem ter visto em muitos lugares e talvez já devem ter feito isso. Está num restaurante, 4, 5 pessoas, as 5 estão olhando no celular, fazendo alguma coisa, postando, pesquisando. É tão interessante, às vezes eu vejo nessas viagens, né? As pessoas desperdiçam a fotografia da alma, dos olhos, e é tanta selfie que quer fazer, e aí para 10 vezes, né, no mesmo lugar para fazer, não, minha cara ficou assim, o outro, agora tem um programa que faz assim, o outro que faz assim. Olha essa natureza deslumbrante, experimenta isso. Não, mas não é legal a gente partilhar com os... É legal, mas nada em exagero. Já fez, tirou a foto, colocou, compartilhou, as pessoas falaram, que legal. Você quis, né, compartilhar com as pessoas as emoções que você está tendo, mas é você. Eu vejo até em concerto, às vezes, deslumbrantes, pessoas atrapalhando os concertos para tirar foto. E aquele concerto é para pegar na sua alma, aquela música é para entrar dentro de você. E eu desperdiço essas oportunidades lindas da minha vida porque eu estou preso em alguma coisa, com aquela necessidade. Fora quando, né, estou apaixonado por alguém ainda, eu posto que eu estou no concerto, eu fico olhando o tempo todo para ver se a pessoa viu, se a pessoa viu, se a pessoa curtiu, se a pessoa não sei o quê. E tem lá uma dimensão divina, de elevação, de êxtase que a música pode provocar dentro da gente, e eu não estou prestando atenção naquilo. E eu estou ali, né, num jantar com pessoas que eu amo, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, e eu não estou prestando atenção em nada. Eu estou ali, trancafiado em algo que me escraviza o tempo todo. Isso aqui, pegando o conceito do Chaplin, né, não havia redes sociais na época dele, mas já havia essa época da velocidade, né? Mas pegando esse mesmo conceito, isso aqui foi feito para nos unir, redes sociais, para fazer com que a gente estivesse mais próximos uns dos outros. Mas os exageros, né, o fastio faz com que a gente desperdice o existir bonito dos nossos cotidianos.
o prestar atenção na vida. Lembra da nossa live sobre a expansão dos nossos sentimentos, a expansão dos territórios, dos afetos? Mesmo quando eu estou sofrendo por alguma coisa muito específica ali, se eu consigo expandir isso, eu tenho um outro existir, uma outra capacidade de experimentar a vida, de prestar atenção nas pessoas, de viver aquilo que eu preciso viver naquele momento, de ter a compreensão dessa humanidade. A liberdade na visão kantiana é isso. Essa capacidade que eu tenho de racionalizar, de olhar para mim mesmo e conversar comigo mesmo. Eu preciso conversar comigo mesmo. O ser humano que não conversa consigo mesmo, que não para, que não fica quieto, que não vive a beleza da solitude, essa experiência de vida interior que a gente precisa ter. A poesia nos proporciona isso, a filosofia, um filme, uma música. Eu parar e prestar um pouco atenção nisso. Eu pego aqui, escolho algumas coisas, eu peguei um trecho aqui do Pablo Neruda também, que é um poeta fascinante. Aliás, quem não viu um filme que chama O Carteiro e o Poeta, veja esse filme, é um filme antigo, mas é uma história fictícia, só que a personagem é real, que é o Pablo Neruda, de um carteiro que se apaixona por uma mulher, e o carteiro pede ao poeta que o ensine a ser poeta para conquistar essa mulher. E ele vai ensinando que são metáforas. É lindo esse filme, Carteiro e Poeta. Mas diz Pablo Neruda: por isso creio cada noite no dia, e quando tenho sede creio na água, porque creio no homem. Creio que vamos subindo o último degrau. Dali veremos a verdade repartida, a simplicidade implantada na terra, o pão e o vinho para todos. É um conceito, do Pablo Neruda de que eu não posso desacreditar da humanidade. Eu não serei livre se eu desacreditar na humanidade. Mesmo que eu sofra tormentas, e todos nós sofreremos tormentas, e sempre haverá uma pedra no meio do caminho, e às vezes alguém será uma pedra no nosso caminho. E eu tenho que saber o que fazer com essa pedra. Como é que eu vou encontrar um caminho nessa pedra? O que eu faço dessas tormentas que surgem na minha vida, desses desassossegos todos, e onde é que eu vou encontrar paz diante de tudo isso? E vamos aqui para a gente ir concluindo com Gonzaguinha. Gonzaguinha é um compositor que tem letras impressionantes, lindas, e tem uma música dele chamada Da Maior Liberdade. E a música diz assim: já não basta esse dia após dia, que é um peso constante sobre as costas da gente, nesse tempo doente, à solta nas ruas, colocando nas faces esse ar descontente. Já não basta a descrença e a desconfiança, acabando com nossa esperança de felicidade. Já não basta a pressão dessa falsa moral, encobrindo os atos de imoralidade. Ah, por favor, meu menino, não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços. Eu te amo e esse amor eu declaro e grito e proclamo, de peito bem limpo, de peito lavado. Não preciso provar, pois sei bem o que sou, e tintim por tintim dos meus traços e passos. Eu cansei dessas velhas promessas, dessas velhas palavras e cansados ditados. Já não basta essa coisa rolando aí fora, nos castrando com garras e dentes, nos forçando a viver tão somente de meias verdades. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. Anota essa frase final e pensa depois nela. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. Meu desejo para vocês, então, nessa primeira live aqui, agora a gente volta segundas-feiras, meia hora, as lives serão menores para vocês acompanharem a live inteira, e eu quero desejar que esse ano para todos vocês seja um ano de profunda liberdade, que cada escolha seja peneirada pela razão, que a gente tenha essa capacidade de olhar para dentro da gente mesmo e a partir desse olhar para dentro a gente exista de uma forma a mudar um pouco o mundo em que a gente vive. Esse poder todos nós temos,
se a gente compreender isso, né, a beleza que é isso, essa emancipação que ele diz, essa capacidade que eu tenho de ter uma liberdade racional e não insensata, eu vou conseguir construir um mundo mais bonito. É isso aí. Um lindo 2022 para todos nós, com muita liberdade. E semana que vem a gente está aqui, segunda-feira. Beijo.